Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlio César, sou nutricionista esportivo e hoje, nesse vídeo de hoje aqui no canal, nós vamos falar um pouquinho referente à creatina, ao uso da creatina, formas de utilização da creatina, utilização delas em biotipos diferentes, em idades diferentes também. Então, nos biotipos endomorfo, mesomorfo e ectomorfo na utilização da creatina e também na idade de utilização. E vamos falar também de mitos. Então, alguns mitos que falem bastante referente, mitos e verdades aí referente ao uso da creatina. Então, inicialmente, começando já falando sobre mitos e verdade, a maioria das pessoas sempre me perguntam: Júlio, creatina faz cair cabelo? Traz problema renal? Dá infecção na urina? Gente, não. Isso é tudo mito. A creatina é um dos melhores suplementos para atletas e não atletas. Hoje, referente a ganho de massa magra, ela é um dos melhores suplementos que tem maior acessibilidade no processo de ganho de massa, certo? Então, a creatina foi feito um estudo recentemente falando referente à aplicação e à utilização da creatina, ela não tem nenhum efeito colateral. O único efeito que pode causar, por exemplo, quando o médico ele for fazer uma bateria de exames, você deixar bem claro para ele que você toma creatina, porque a creatina, logo quando ela cai na corrente sanguínea, ela é convertida em creatinina. E a creatinina é um marcador de exames que a gente utiliza para verificar problema renal. Então, por exemplo, se o médico ou nutricionista fazer a prescrição, a solicitação desse exame, se você estiver tomando creatina diariamente, ele vai causar uma alteração. Então, ele vai aí constar como alterado. Por isso, é sempre importante informar aí para o seu médico, para o seu nutricionista que você faz o uso da creatina, porque quando ele solicitar, ele pode ter aí ele vai achar que está errado, porque é o único marcador que dá diferente. É claro que não é só a creatinina que a gente utiliza como marcador renal aí de problemas renais. Tem a ureia também que a gente utiliza, existem outros exames também que a gente faz a solicitação. Então o médico ele pode observar e falar assim, não, acho que esse exame aqui foi feito errado, ou ele pode constatar algum problema renal por conta da creatinina estar sendo alterada. Mas isso não é nenhum efeito colateral, isso é normal, comum, referente a pessoas que fazem o consumo da creatina. Recomendação. Recomendação de creatina geralmente é de 5 a 6 gramas. Então depende muito aí de pessoa para pessoa, de fator idade também, ela influencia bastante. Mas o recomendado aí para a população geral é de 3 a 5 gramas, de 3 a 6 gramas, né? Só retificando. Então, na maioria dos rótulos que vocês comprarem de marcas de creatina, ele sempre vai estar constando aí essa dosagem, pelo menos de 3 gramas a 6 gramas. E aí também tem a creatina em cápsula. Creatina em cápsula eu não gosto muito de utilizar ela, porque a creatina em cápsula não tem uma acessibilidade muito boa. Então, a creatina em pó, ela é mais acessível do que a creatina em cápsula, certo? Então, é muito bom fazer o consumo aí da creatina nessa gramagem do que é em cápsula. Em cápsulas, foi feito também alguns estudos comparando tanto a creatina em pó quanto a em cápsula e foi verificado realmente aí a acessibilidade e no caso do consumo da creatina em cápsula, ela teve a creatina em pó, ela teve mais acessibilidade, ela conseguiu ter mais efeitos positivos do que a creatina em cápsula, no questão de ganho de massa magra. Agora, é referente ao uso. A creatina é muito utilizada, não tem um horário fixo para consumo de creatina. O ideal é sempre que você consuma a creatina no mesmo horário que você toma todos os dias, independente de você treinar ou não. Claro, salvo em períodos que você estiver fazendo a saturação da creatina. Como, por exemplo, suponhamos que você está aí tomando a prescrição nutricional de tomar 5 gramas de creatina no pós-treino. Nessa estratégia nutricional, o nutricionista ele coloca ela no pós-treino exatamente por conta do mecanismo de ação. Então, por conta de fazer com que você complemente a quantidade de proteínas para adquirir durante o dia, certo? E também para ajudar o músculo na questão do crescimento muscular.
Quando você toma a creatina no pré-treino, você está tomando ela para auxiliar também no crescimento muscular, mas o mecanismo de ação da creatina ele é mais efetivo. Por quê? Porque se você tomando a creatina, você vai perceber um aumento de força. Então, basicamente, a creatina ela vai fazer com que a fadiga muscular ela demore um pouco mais para ocorrer. Então, você não tomando creatina, você sente que o seu músculo ele fica muito fadigado. A partir do momento que você inclui a creatina, a fadiga ela vai demorar um pouco mais para ela ocorrer e vai ser um pouco mais fácil, vai ter um pouco mais de facilidade para você ter uma progressão de carga. Então, fazer aí o aumento da carga aí um pouquinho. A creatina é indicada somente para praticantes de musculação. Nesse estudo, eles avaliaram também tanto o consumo por praticantes quanto para não praticantes. Para praticantes, a gente teve aí um aumento de 1,33 quilos, se eu não me engano, dentro de um período aí que foi, se eu não me engano, é de 15 dias desses analisados aí, as pessoas que fizeram aí esse consumo, e aí foi efetivado realmente que o consumo da creatina ele tem aí esses efeitos benéficos e efeitos positivos aí na questão do aumento do peso no ganho de massa magra. Ah, mas eu quero emagrecimento. Posso tomar a creatina? Se você for uma pessoa que se apega muito a valores de balança, eu não recomendaria. Porque a creatina ela faz com que você aumente a massa muscular. Então, você vai perceber que a massa muscular ela vai aumentar, porém, os valores na balança você não vai ver tanta diferença. Então, não recomendo aí o consumo para pessoas que se apegam muito a valores na balança. Por isso que a importância de fazer a avaliação de bioimpedância. Porque através da avaliação de bioimpedância, a gente consegue mensurar o seu percentual de gordura e o seu percentual de massa magra em relação à gordura corporal. E aí, as pessoas elas se apegam tanto aos valores de balança que elas só se apegam àqueles valores, sendo que aquele valor que está na balança, ele não é único. Existe uma série de fatores que a gente faz aí a avaliação para a gente conseguir mensurar aí se você está tendo um aumento de massa magra ou não. Por isso que alguns pacientes meus até perguntam, mas por que você não prescreve a creatina para mim tomar? Exatamente por isso. Por conta que se você se apegar muito ao valor na balança, a creatina ela faz com que você não tenha uma diminuição do peso, mas ela aumenta a massa magra e faz diminuir a gordura corporal. Fora as questões também na questão do treino. Então, basicamente, ela vai demorar um pouco mais para ocorrer a fadiga muscular. O biotipo ectomorfo é muito mais indicado fazer o consumo de creatina. Biotipo ectomorfo, para quem não sabe, é o meu próprio biotipo também, que é um biotipo muito difícil de você ter um aumento de massa magra. Por quê? Porque ele perde peso com muita facilidade. Então, sempre quando eu estou nas consultas com meus pacientes, eu sempre falo que nós temos os 3 pilares da musculação do ganho de massa magra: o treino, descanso e alimentação. Você treinando bem, regularmente, se alimentando também de forma regular e fazendo um consumo regular também da dieta, de forma prescrita, de uma forma qualitativa, de acordo com suas necessidades, a tendência é que você ganhe massa magra. Porém, o biotipo ectomorfo é um biotipo que ele perde peso com muita facilidade. Então, o corpo ele está em constante metabolismo rápido. Então, é uma aceleração do metabolismo muito rápido para esse biotipo. Então, muitas vezes acontece o quê? A gente prescreve a creatina e, mesmo assim, ele tem ainda a perda de peso. Nesses fatores, é muito interessante a gente observar o sono, o descanso. Porque para o ectomorfo, uma noite de descanso, uma noite mal dormida, pode impactar aí em 1 quilo. O não controle do estresse e a questão da ansiedade também constante, ele também pode impactar aí diretamente a questão de 1 quilo. Por isso que é muito importante a gente fazer uma avaliação de uma forma geral nesse perfil para tentar entender o que é que está acontecendo. Então, o controle do estresse aí, da ansiedade, ele é fundamental. Por quê? Porque todos esses fatores podem fazer com que o ectomorfo ele perca peso. E ele perdendo peso, ele não tem bons desenvolvimentos na questão do ganho de massa magra.
E ele acaba perdendo massa magra por noites, por exemplo, uma noite mal dormida pode causar aí uma perda de massa magra. Então é muito interessante a gente sempre avaliar isso também. Outra estratégia nutricional que a gente pode dosar aí na questão do ectomorfo é o consumo, a saturação da creatina. Então, basicamente, o que seria a saturação da creatina? Em vez de você tomar 5 gramas no pós-treino ou tomar 5 gramas ao dia, ou de manhã ou à noite, você vai tomar 20 gramas por dia. Então, você iria tomar 5 gramas antes do treino, 5 gramas depois do treino, 5 gramas de manhã e 5 gramas à noite. Mas eu treino de manhã, então você iria tomar 5 gramas antes do treino e depois do treino mais 5 gramas no período da tarde e 5 gramas no período da noite. A saturação da creatina ela é muito utilizada por atletas de alto rendimento que queiram impulsionar os seus ganhos de massa magra. A gente pode estar utilizando ela como uma estratégia nutricional, tanto para a pessoa praticante de musculação também, que vai ajudar diretamente na questão desse ganho dessa massa magra. O ideal é que a saturação de creatina ela seja realizada somente durante uma semana. Então você vai fazer isso na primeira semana do mês e na segunda semana até a sexta semana você vai tomar 5 gramas por dia. Então a saturação você só vai fazer durante o período da primeira semana. Da segunda semana até a sexta nós vamos entrar dentro do período de manutenção, em que você vai fazer a manutenção e tomar essa creatina somente durante esses períodos de 5 semanas, né? Que é da segunda até a sexta. E aí depois, quando for na 7ª semana, você entra num período de descanso, em que você vai suspender o uso da creatina totalmente. Por quê? Porque aí você vai se preparar para iniciar um novo ciclo de creatina, em que aí você vai tomar 20 gramas novamente por dia. Essa estratégia é muito utilizada para ganhos de massa magra, para indivíduos ectomorfos que têm dificuldade na questão de ganho de massa magra de uma forma geral e vai ajudar diretamente na questão da manutenção e ganho da massa magra de uma forma geral. Por isso, se dá aí a importância do consumo da creatina. Tá bom, pessoal? Estão gostando do vídeo? Espero que sim. Se estão gostando, deixem o seu like. Não se esqueçam de inscrever e compartilhar. Então, não vamos deixar que esse conhecimento, essas informações que eu estou passando aqui no vídeo, elas se percam aqui. Então, vamos proliferar e mandar para outras pessoas que vocês acreditam que sejam importantes, que vai impactar essas outras pessoas para entender um pouco mais do consumo da creatina. A creatina ela é um suplemento que ainda existe muito mito em cima dela, existe muito mitos e verdades e muitas das pessoas não fazem o benefício, não fazem uso da creatina exatamente por não saber como dosar, qual que é a minha dosagem adequada, o quanto eu devo tomar de creatina, se eu devo ou não tomar de creatina. É muito importante sempre você consultar um profissional, então buscar um médico ou um nutricionista, para que ele possa colocar aí a dosagem adequada referente ao uso da creatina para você conseguir ter bons desenvolvimento, certo? Mas no geral, a creatina ela serve exatamente para isso. Ela não causa nenhum efeito negativo em seu consumo. Porém, sempre, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui é para critério de informação, então para que vocês conheçam, não saiam por aí tomando creatina adoidado, sem saber se é realmente necessário mesmo, principalmente a questão da saturação, mas de uma forma geral a creatina ela funciona exatamente dessa forma. Ela não tem basicamente nenhum efeito colateral, mas é muito importante sempre fazer a consulta com o médico ou nutricionista para entender exatamente quais são os pontos que a gente pode se trabalhar. E no mercado, como eu falei no vídeo anterior de apresentação, existe uma gama de suplementos aí e a gente não sabe exatamente qual suplementos a gente tem que consumir, qual para que serve e se realmente ele tem uma acessibilidade, que ele está realmente fazendo efeito no nosso organismo. Quando me perguntam, eu sou muito a favor da alimentação. Então, eu acredito que antes de suplementar, a regra alimentação começa porque tudo aquilo que você está comprando de suplemento você consegue adquirir através de uma alimentação equilibrada. Então, a creatina ela é presente nos alimentos, ela é uma proteína que se faz presente, é claro, em quantidades menores,
em alimentos como carnes, peixes e frangos. Então, é avaliar aí se vale a pena eu suplementar ou não. Eu acredito que muitas vezes é muito mais fácil a gente mudar a estratégia nutricional. Então, fazer a inclusão de alimentos que sejam mais saudáveis, como a carne, retirando a gordura sempre da carne, o peixe também de forma saudáveis, assado, grelhado ou cozido, e o frango também dessa mesma forma, sempre grelhado, assado ou cozido. A gente consegue ter muito mais de desenvolvimento e você consegue adquirir sim a creatina, não só a creatina, mas diversas outras proteínas também através dessa alimentação aí do consumo da carne, do peixe, do frango, do que você fazer a compra aí desses suplementos. Então, muitas das vezes a gente começa a gastar dinheiro com suplementos de forma totalmente desnecessária, sem sabendo se esses suplementos estão fazendo efeito ou não. Eu sou 100% natural. Quanto mais natural a gente conseguir aí agir, fazer com que você consuma alimentos naturais e consiga adquirir tudo isso através da natureza, é muito melhor do que fazer o consumo do alimento através de uma forma sintética, que é através da creatina. Mas a creatina não tem nenhum efeito colateral de qualquer forma, como eu já repeti aqui outras vezes. Então, pessoal, avaliem bem antes de começar a fazer o consumo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se vocês quiserem que eu continue falando sobre creatina ou quiserem que eu mude, fale sobre outra coisa relacionada à nutrição, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esqueça novamente, vamos compartilhar esse vídeo para tentar impactar aí outras pessoas e mostrar para elas que realmente a creatina traz muitos benefícios para a saúde também. Tá certo? Mas não se esqueça, sempre consulte um médico ou um nutricionista. Pessoal, obrigado para quem conseguiu aí ficar até o final do vídeo e acompanha aí que tem muita coisa nova, muita coisa boa chegando. Eu vou gravar diversos vídeos aí para impactar cada vez mais vocês, mais e mais com esse material e vocês conseguirem impactar outras pessoas também, para mim já é uma vitória, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde para todos.